Olá, nós somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UNILA e vamos apresentar dois estudos de caso sobre a acústica na arquitetura latino-americana para a disciplina de conforto ambiental acústico. O primeiro projeto é o Cinema da Praça, do Arquipélago Arquitetos, que fica localizado em Paraty, no Rio de Janeiro. O projeto trata-se de uma obra de restauro de um sobrado tombado localizado no centro histórico, de frente para uma praça. Aqui são algumas imagens internas do sobrado. Então, na primeira imagem nós temos o foyer, na segunda imagem a parte de cima do segundo piso e na terceira imagem, à direita, nós temos o cinema. No projeto, evidencia-se um eixo central que conecta a praça, o foyer e o cinema, e um segundo eixo com a parte de serviços. O segundo piso cobre o foyer e a parte de serviços, enquanto a parte do cinema tem um pé direito duplo. Por se tratar de uma edificação tombada, a utilização de tijolo à vista e madeira foi fundamental para o êxito do projeto, como a utilização também de perfis metálicos para a sustentação do piso superior. A estrutura interna se caracteriza pelo uso de forro vazado para uma luz mais difusa, piso de madeira absorvendo faixas de som, diminuindo assim a reverberação e limpando o som, paredes irregulares de tijolo à vista, e o emprego de um mobiliário como poltronas almofadadas, diminuindo assim a reverberação do som. Assim, vemos que a parede traseira, como ela é de metal, ela reflete bem o som, enquanto os demais materiais presentes não refletem tão bem o material e os assentos eles absorvem bastante o som. O cinema tem como sistema de som o uso de caixas de som, que são bem distribuídas ao longo da sala, nos dois lados das paredes mais compridas. Assim, elas conseguem ser bem distribuídas mesmo com materiais que são pouco reflexivos. Os materiais que são mais reflexivos dentro das salas são as portas de metal, que se encontram na lateral e nos fundos, mas nos outros locais eles não são tão reflexivos e essa distribuição adequada por todo o ambiente se dá pela distribuição das caixas de som. O segundo projeto que vamos apresentar é o Auditório Maciça, feito pelo estúdio Paula Herrero. Ele fica em Buenos Aires, na Argentina, foi construído em 2012 e tem 110 metros quadrados. Esse projeto foi encomendado pela empresa de madeira Maciça e foi construído numa ex-fábrica de alpargatas. Ele tem a lotação de 38 pessoas sentadas e apresenta em um nível mais baixo uma mesa para apresentações e uma tela, e no outro extremo os assentos. Ele é alocado em um ambiente como uma caixa, delimitado pelas placas de madeira da própria empresa Maciça, que está dentro de outra edificação. A estrutura interna do auditório tem como principal material placas de MDF com espessuras que variam entre 20 a 50 milímetros e cerca de 4 metros de altura. As placas de MDF são materiais reflexivos, enquanto o único material destacado que seja absorvente são os estofados de macramê. Aqui nós temos o fechamento externo do auditório, que são as placas de MDF sobrepostas a filetes também de MDF, e como fechamentos horizontais, o teto e o piso são de base de concreto ou cimento, que é mais flexível também. Na estrutura interna que cerca os assentos e o palco, nós temos ripados de MDF em diversos formatos posicionados paralelamente na vertical. A posição deles impede que o som retorne para quem está na plateia e também diminui a reverberação sonora. O mobiliário também é constituído de MDF e tem estofado de macramê e com espumas. Na primeira planta, conseguimos observar algumas características dos materiais, como as paredes laterais, diminuindo a reverberação do som, as paredes laterais internas, em volta ao auditório, diminuindo a reverberação do som, passando por paredes de MDF, um piso almofadado absorvendo o som, o teto de laje refletindo o som e os assentos
refletindo o som, mas almofadas absorvendo o som remanescente. Por se tratar de um sistema de som mecanizado automático, o som se reverbera por uma faixa em volta de todo o auditório. Isso cria um ângulo central, né, direcionando para os assentos, mas sim ampliando para as laterais, como a gente consegue observar na segunda imagem. E nisso, como o som está inclinado para baixo, o som sai da fonte sonora, rebate nas chapas de MDF, diminuindo a sua velocidade de intensidade e assim diminuindo a reverberação do som pelos materiais. Uma das nossas referências.